Ótimo. Então, nós vamos iniciando o nosso encontro, esse ambiente fraterno, online, mas cada um em seus lares, sendo envolvidos nesta energia amorosa desses amigos espirituais responsáveis por esse grupo de estudo. E felizes, agradecidos pela bênção da vida, por estarmos em contato com o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita que esclarece, dá esperança, nos estimula a sermos muito agradecidos por todas as bênçãos que recebemos. E agradecidos, felizes, com os nossos corações em festa, nós vamos dizendo a prece que Jesus nos ensinou, rogando que essa prece possa chegar até o Pai Criador em agradecimento e retornar em bênçãos a todos nós, aos nossos lares, aos lares dos nossos companheiros que não puderem estar conosco, envolvendo em muita luz, de fortalecimento, de coragem, fé e esperança, a nossa companheira Roberta, a nossa companheira Edna, para que todos nós possamos, nesse objetivo único de nos transformarmos em seguidores, discípulos do Cristo, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E na sequência, nós vamos fazer o hino de aprendizes do Evangelho, nos elevando ainda mais dentro desse processo de nos unirmos com os amigos espirituais do plano superior. Que assim seja. Fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do futuro. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os larantos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. E assim, em nome de Jesus, dos amigos espirituais,
nós damos por iniciado o nosso encontro de hoje, já envolvendo em muita luz a Rosana, que fará para nós a exposição da noite, envolvendo também a Silvia, o José Carlos, a Joana e o José Carlos, que farão as leituras iniciais para nós. Sejam bem-vindos, queridos. Então, boa noite mais uma vez a todos. Que possamos agradecer essa noite de estarmos todos juntos, finalizando esse curso, agradecendo a Deus e a Jesus pela nossa saúde e pedindo a Deus e a Jesus que aqueles que estão para entrar, que possam entrar com seus corações serenos e que possamos deixar todos os nossos problemas lá fora, para que possamos absorver o melhor das leituras e da lição que a Rosana irá nos passar. Então, que a Rosana receba todas as luzes de Jesus, as inspirações, para que a sua aula transcorra na luz e na paz de Jesus. Então, vamos assim envolvendo a Joana em muito amor e luz que fará o sinal verde por nós. Divergências, lição 43. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso mesmo, guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar, sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos, na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário, para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer, mas se alguém torna a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Essa lição, divergências, é difícil, né, que ela serve em particular para cada um de nós, né? Porque por mais que tenhamos o ensinamento, vem, né, qualquer uma dessas parábolas, desses parágrafos. Então, assim, nós que estamos tendo entendimento, que possamos colocar em prova, em prática, né? Para a gente mostrar a diferença, porque tudo que a gente faz, aí se a gente deixar de rebater uma vezinha que seja, eles vão falar por que ela não rebateu, né? Ou ele não rebateu. É uma lição muito longa, se a gente tivesse que discutir, afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Aqui em casa, meu marido tem dificuldade na audição, a primeira coisa é gritar, né? Eu tenho que começar por mim a praticar um pouquinho mais, eu confesso. Você e todos nós, Joana. Todos nós.
E já é um certeza. progresso muito grande de a gente saber tudo isso, né? E nos Não é? policiarmos. É Nossa, verdade. Joana. Né? Mais É. alguém, gente, gostaria de colocar alguma coisa? Eu acho que esse tema, hoje em dia, então, está bem, bem propício, né? Porque as pessoas não sabem mais ouvir umas às outras, né? Não sabem respeitar mesmo a opinião das outras, né? E é um exercício mesmo diário, né? Que a gente precisa fazer. É uma lição muito, muito importante. Evitaria grandes coisas, mas é bem como você disse, né? Começa pela gente, pela família, mas é bem complexo. É simples, mas é complexo, né? Não é tão difícil, mas na prática, às vezes, a gente não consegue, né? Pelo menos eu não consigo, a minha língua é mais rápida, né? Mas Eu também é um pouquinho difícil. É. Mas a Mas gente vai aprendendo, a conseguir. gente chega lá, chega lá. É verdade. Né? Então, vamos para a lição do Livro dos Espíritos. A questão é 918, referente à religião dos espíritos, que quem vai ler para nós é o José Carlos, e a lição é o homem bom. Então, a questão é 918, e o título, que é o início, né, do capítulo, Caracteres do Homem de Bem. Por que sinais se podem reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Eu acho que essa resposta está tão clara, né, para todos nós. É só seguirmos os passos de Jesus, vermos nossos companheiros de jornada, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, como verdadeiros irmãos, e fazermos o melhor com bons sentimentos a cada um. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Podemos passar para o Zé Carlos, então. Religião dos Espíritos, o Homem Bom. Seja muito bem-vindo, Zé Carlos, e muito amor e luz. Obrigado, Lúcia. O Homem Bom. Essa lição foi tirada na reunião pública do dia 6 de julho de 1859. E ela foi tirada da questão 918 do Livro dos Espíritos. Conta-se que Jesus, após narrar a palavra do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te, vitimado por nudez, que te iniba a manifestação do verbo, escorreito e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos de que te atendesse o passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar
entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez. Raciocina sobre a cidade que apreciaria no amparo da que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fadigado e interperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, a um intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. E então repetiu Jesus com bondade: segue adiante e fazes também o mesmo. Bom, essa lição é linda, principalmente a parábola do samaritano, que o nosso querido amigo Neco já contou algumas vezes, né, para nós. E ela é uma lição muito fácil de entender, porém, temos muitas dificuldades para exercer cada pontinho dessa lição, mas a gente pode fazer o mais simples possível. O que eu devo ser para ser uma pessoa boa? Imagine o que eu gostaria de receber, principalmente daqueles nossos irmãos que não são muito amorosos para conosco. O motivo ainda não sabemos, mas, né? Então, vamos praticar o bem, o amor que o nosso mestre nos deixou e ter simpatia para com todos os nossos irmãos. Muito bom. Obrigada. Imagina. Então, gente, se alguém não quiser colocar mais nada, vamos envolver a Rosana em muito amor e muita luz, agradecendo muito a sua presença e com a certeza de que ela preparou essa lição com o maior carinho para nós. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada. E boa noite a todos mais uma vez. Então, eu vou agora compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Deixa eu tentar aqui, gente, só um minutinho, por favor. Seja bem-vinda, Edna. Muito bom você ter conseguido entrar. Obrigada da companhia. Tudo bem? Boa noite. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Será que é aqui? Como é difícil, né? Ah, na tacinha, né? Mas aí Agora sim. Ok, Rosana. Só que aí vocês não estão me vendo. Vocês estão me vendo? Não, né? Não estamos. Agora sim. Mas vocês estão vendo o slide, né? Estamos vendo o slide. Agora você também apareceu. Ah, apareci? Ah, tá. Não, peraí. .
Eu fiquei... Alô, oi? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá, desculpa, gente, que eu não tô vendo ninguém, eu tô meio atrapalhada. Desculpa, mas vamos começar. Então, hoje, boa noite a todos mais uma vez, né? Que esse nosso encontro possa transcorrer da melhor maneira possível, em nome de Jesus, nosso mestre querido, nosso amigo. Então, hoje nós vamos estar fazendo uma homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes e Allan Kardec, e para isso nós vamos estar contando alguns casos da vida do Dr. Bezerra de Menezes, e eu vou iniciar aí pela história de vida do doutor, que o Dr. Bezerra de Menezes, a gente sabe, ele é conhecido como o médico dos pobres, né? E o nome do Dr. Bezerra de Menezes completo é Adolfo Bezerra de Menezes, ele nasceu no Ceará em 29 de agosto de 1831. Como eu falei, ele é conhecido como médico dos pobres, porque ele via ali na medicina um verdadeiro sacerdócio, né? Ele fazia aquilo com amor, né? Com toda a sua dedicação, e ele não visava ali cobrar as suas consultas, ele não estava preocupado ali com a parte financeira, mas sim na cura dos seus pacientes, onde ele cuidava, né, com muito carinho e amor dos seus pacientes, cuidando ali do corpo físico e espiritual. E essa sua jornada terrena ele traz para a gente assim, importantes fatos, né, que vão trazer para nós que ele foi realmente um verdadeiro homem de bem, quando a gente encontra ali a descrição de um homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele se enquadra dentro de todas aquelas características. Doutor Bezerra de Menezes era católico, depois ele vai se converter ao Espiritismo por volta dos seus 55 anos, mas ele já era assim, um estudioso da Bíblia, ele revela, né, que a Bíblia trazia para ele muito fortalecimento, principalmente no período em que ele ficou viúvo, com 2 filhos pequenos para criar, depois ele vai para a segunda núpcias, né? Nós sabemos disso, e o doutor teve muitos filhos, inclusive ele teve, recentemente foi revelado para nós, que ele teve inclusive um filho, ele adotou uma moça, né? Uma menina, e ela tinha sido escrava do seu sogro. Então, você vê a grandiosidade desse homem, né? Um coração enorme mesmo, de bondade. E aí, após o seu desencarne, ele prossegue aí trabalhando na seara de Jesus, auxiliou muito aí na difusão da doutrina espírita e implantou aí o Evangelho do Cristo nos nossos corações. Um livro lindíssimo que a gente tem, onde o doutor, então, traz, assim, recados, né? Recados do coração dele para nós, que é aquele livro do De Luca, onde tem mensagens lindíssimas dele, intitulada até Recados do Coração. Então, eu vou estar falando essa é a proposta da aula, né? Eu contar alguns casos da vida do doutor, me baseando nesse livro Lindos Casos de Dr. Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. Quando eu falei da vida do doutor lá no primeiro ano, eu também me baseei nesse livro, a direção da casa, na verdade, é que me dá essa orientação, tá? E os casos também não são escolhidos por mim, é o que está proposto na aula, tá? Embora são lindos os que eu falei, vou falar, quer dizer, e eu também sugiro que vocês leiam os demais, porque é um caso mais lindo do que o outro, onde evidencia aí que o doutor é um exemplo de vida mesmo para cada um de nós. E o seu trabalho é grandioso, tanto aqui no mundo físico, quanto o trabalho que ele realiza ainda na espiritualidade, né? Onde ele demonstra aí gestos de gentileza, de solidariedade, de amor a cada um de nós, de humildade, e ele deixou para nós aí grandiosos ensinamentos quando aqui esteve conosco aqui no planeta Terra. Lembrando também que o doutor ele já foi convidado para estar exercendo um trabalho em esferas mais elevadas, esse convite veio de Maria de Nazaré, mas ele, diante do amor que ele sente por cada um de nós, dessa energia que ele sente amorosa pelo nosso planeta Terra, ele pediu que ficasse onde ele estava para poder estar mais próximo de nós e nos auxiliando, né? E graças a Deus, né? A gente só tem a agradecer isso. Então, eu vou iniciar aqui contando um caso de número 63, intitulado Em Oração a Deus.
E esse caso, então, conta a história de uma senhora que ela era viúva e ela tinha tido 5 filhos, né? E ela morava em Niterói, e essa história se passa no ano de 1890, lembrando que em 1890 o doutor Bezerra já estava trabalhando na Federação Espírita Brasileira, inclusive ele foi presidente, né, por 2 vezes da federação. E ele, deixa eu só me localizar aqui no caso. E essa senhorinha, então, ela sofria, era vítima, né, de uma tenaz obsessão, ou seja, de uma forte obsessão mesmo. E o obsessor dessa senhora era a sua própria filha, que havia desencarnado, assim, numa casa próxima aonde essa senhora vivia, mas ela não vai desencarnar ali em contato com a família, porque eles não mantinham mais uma relação, essa mãe e essa filha. Por quê? Essa jovem, ela era uma prostituta, né, na verdade, e ela, tendo essa vida desregrada, ela vai acabar desencarnando numa situação de miséria moral e também material mesmo, né? Ela desencarna com muita dificuldade e, inclusive, são vizinhos que ajudam ali no seu sepultamento. E ela leva consigo, né, essa mágoa da mãe. E ela culpa, inclusive, a mãe por tudo isso que ela havia passado. E essa senhora, então, entrando nesse processo de obsessão, ela vai perdendo cada vez mais as suas forças, ela vai ficando cada vez mais doente, né? O seu sistema, o seu organismo estava ficando debilitado cada vez mais. Então, procuram-se médicos para cuidar dela e não obtêm, assim, bons resultados, até que uma pessoa resolve procurar o Dr. Bezerra de Menezes para que visitasse essa senhora e visse ali, né, o que ele poderia fazer por ela. E então ele vai até ela. E quando ele chega, esse espírito, então, está, inclusive, aqui, incorporado nessa viúva, né? E o doutor começa a conversar com esse espírito, né? E com muita humildade, o doutor fala com esse espírito, com muito amor mesmo, e ele fala... por que aquela menina, por que você faz isso? Então ela fala, porque eu culpo a minha mãe de tudo que aconteceu comigo. E o doutor fala, como é que você culpa a sua mãe? Você não tem aí o seu livre-arbítrio? Se você seguiu essa situação na qual você está, é porque você também era uma pessoa presa ao luxo, você também queria dinheiro, queria uma vida fácil, você também... quis desfrutar aí das ilusões da carne. Você não pode, então, culpar a sua mãe, mas ela não quer saber, ela fica irredutível, continua falando que não, que a culpa é da mãe, e o doutor, então, fala para ela, você, então, permita, então, que a gente possa orar juntos, que eu possa fazer uma oração para você? E ela fala para ele, se quiser, que faça. E, então, o doutor, né, começa a fazer uma prece envolvendo essa moça, esse espírito, né, envolvendo esse espírito, e num dado momento, né, essa viúva, né, porque o espírito, ou seja, está incorporado, né, essa viúva, então, se levanta da cama onde ela estava, vai até o doutor e então beija a testa do doutor, segura nas suas mãos, né, e agradece, que na verdade, né, dá para entender, quem está agradecendo era o espírito, né, e agradece porque ela diz que ninguém até então tinha orado de tal forma por ela. E ela, então, parte, né, deixando ali a sua progenitora livre dessa obsessão. E essa senhora, então, recupera aí as suas forças, né, e fica normal. Então, tudo bem. O doutor, então, sai dessa casa, uma vez que ele havia resolvido a situação, e nesse mesmo dia, mais à noite, ele vai para a federação para realizar o seu trabalho espiritual. Chegando lá, um dos médiuns ali presentes também recebe esse espírito se incorpora, o espírito dessa jovem, mais uma vez, e dizendo assim, obrigada, o senhor tem piedade, ela fala, e ensina sem ferir, obrigada pelo bem que me fez. Deus atendeu a sua súplica e o senhor me salvou, possibilitando-me entender o meu dever
e também o mal que eu fazia a mim mesma, inclusive a minha mãe. Quer dizer, porque na verdade ela não estava fazendo mal somente para a mãe, ela estava fazendo mal para ela mesma. Então ela diz: e agora, com a sua ajuda, eu estou sendo medicada, eu estou aprendendo a ser uma pessoa melhor e a apagar do meu pretérito as sombras dos meus vícios. Então, a gente visualiza aí, por que eu trago isso, né? A autoridade moral desse homem, né? A bondade mesmo, o amor que ele tem. Doutor também, nós sabemos, né, que durante a caminhada dele, ele trabalhou nos trabalhos de desobsessão e ele trabalhava como doutrinador. Na verdade, antigamente se falava doutrinador, hoje a gente já fala que é um esclarecedor, né? Mas ele também tinha um trabalho assim grandioso nas sessões de desobsessão. Nós temos aqui um outro caso, que é intitulado Um Abraço em Nome de Deus Faz Maravilhas. Então, o doutor Bezerra também, após ele terminar aí o seu trabalho na federação, ele tinha presidido ali uma sessão mediúnica, e era uma noite de terça-feira, no mês de junho de 1896, e ele, descendo as escadas ali da federação, ele vai se deparar com um jovem senhor de aproximadamente seus 45 anos, e ele estava assim com as roupas muito sujas, amarrotadas, e se dirige a ele pedindo ajuda. Nessa época, em 1896, aí 4 anos, né, antes do doutor desencarnar, a gente sabe que esse período ele passou por muitas dificuldades financeiras também, então naquele momento ele vai procurar algum dinheiro para poder auxiliar esse homem, mas na verdade ele não tinha nada para auxiliar, né, financeiramente falando. Ele só tinha a mesma quantia necessária para ele pagar ali a sua passagem de bonde e retornar para casa. Então ele fala para esse moço, né, chama ele de lado e pergunta para ele, né, você confia em Deus? E ele fala, claro que eu confio. Então ele fala, receba então esse meu abraço, né, e ele abraça demoradamente esse jovem senhor, demoradamente e amorosamente também, né, e ele fala, receba esse meu abraço e quando você chegar em casa, você faça o mesmo com os seus filhos, porque esse moço, quando vai pedir ajuda para doutor, ele fala para doutor, né, eu tenho 2 filhos em casa que estão passando fome, a minha esposa também, inclusive uma das crianças está num estado febril, então ele fala, você faça o que eu fiz com você, com eles, você chega, abraça amorosamente, demoradamente aí, pensando em Jesus, pedindo a Deus e a Jesus uma ajuda, que ele há de prover uma ajuda para você. E ele então vai embora, chega em casa, ele faz exatamente o que o doutor falou para ele fazer. E nessa noite, então, o doutor retorna para sua casa e ele diz assim que ele vai pensando, né? Será que, questionando ali a sua consciência, será que eu fiz realmente tudo que eu podia fazer por ele? Eu não poderia ter feito mais, né? Mas, enfim, né? Ele já estava quase chegando em casa, o que mais ele poderia fazer? Então, esse senhor, quando chega na casa dele, faz exatamente o que o doutor falou para ele fazer, e uma semana depois, né? Na próxima terça-feira, nesse mesmo horário ali na federação, quando o doutor encerra mais uma vez a sessão mediúnica ali, ele então vai estar descendo as escadas e vai se deparar novamente com esse homem. E esse homem então fala para ele assim, olha que bonito, ele fala, eu venho te agradecer, doutor, o abraço milagroso que o senhor me deu na semana passada, nesse mesmo local e nesta mesma hora. Quando eu cheguei em casa, ele fala, eu fiz exatamente o que o senhor falou para eu fazer, os meus filhos adormeceram, minha esposa também. Quando nós acordamos, nós tínhamos água só para beber, mas nós bebemos aquela água, mas parecia que tinha um alimento naquela água, porque nós nos sentimos saciados e fortalecidos. E eu, nesta manhã, né, ou seja, na manhã, depois de ele ter voltado para casa, né, na semana anterior, ele então falou, eu me levantei e, recebendo assim uma inspiração, eu saí e fui andando, caminhando, e essa mesma inspiração me disse que eu parasse numa determinada porta, e nessa porta eu parei e bati. Veio um senhor
que me atendeu, e eu contei toda a minha história para ele, e esse mesmo senhor me arrumou um trabalho. E ele fala, eu estou trabalhando até hoje, né? Ou seja, já fazia uma semana, então eu venho aqui lhe agradecer a dádiva que o senhor me deu, arrancada, né, de si mesmo, maior e melhor do que o dinheiro. Então, essa lição é linda também, e o doutor, então, nesse momento, se emociona, então abraça esse jovem, esse homem mais uma vez, e juntos eles vão agradecer a Deus pela graça recebida. Então a gente tem aqui evidente, né, que quando a gente às vezes não tem nada assim de valor para dar para um outro, não tem um dinheiro, a gente sempre tem algo de dentro de si, né? Ou a gente vai ter um sorriso, um abraço, a disposição de estar ouvindo aquela pessoa, ou seja, sempre a gente tem sim dentro de nós algo de bom para oferecer para o nosso irmão. Temos também esse caso intitulado Humboldt e Benjamin Constant. Era uma terça-feira também, do mês de maio de 1897, o doutor estava participando da sessão ali do Grupo Ismael, na Federação Espírita Brasileira, e mais uma vez ele estava presidindo, porque em 1895 o doutor vai ser eleito presidente da federação pela segunda vez, e ele vai ficar até o seu falecimento como presidente, o ano de 1900. E o doutor, então, e dois espíritos, então, vão se incorporar ali, e eles revelam aí os seus nomes. Um deles é o grande naturalista Humboldt, eu não sei se é assim que se fala, tá, gente? Ele nasceu em 1769, desencarnou em 1859, e Benjamin Constant, que nasceu em 1836, desencarnou em 1891, portanto, eles são contemporâneos aí do doutor, né? E viveram assim numa época dele. E ambos, né, eram pessoas muito cultas, eram sábios mesmo, eram pessoas inteligentes, mas, né, eles tinham aí o desenvolvimento intelectual, mas, né, eram descrentes. Eles não acreditavam em Deus, na existência de Deus, eram ateus. E quando eles, então, vão se manifestar aí nessa reunião mediúnica, eles vão trazer com eles um grupo aí de ateus também, de espíritos ateus. E o doutor, então, começa aí o seu trabalho, né, para tentar falar sobre Deus para eles, né, para que eles mudassem aí a ideia dessa descrença com relação à existência de Deus, nosso Pai. E ele fala que foi um trabalho bastante doloroso ali, árduo, né, vamos dizer assim, porque eles estavam irredutíveis, eles não aceitavam a ideia de Deus. Então ele faz uma prece de coração e mais uma vez, né, ele pede todo ali a sustentação do plano espiritual para tentar tocar, né, aqueles espíritos, falando para eles, né, Deus é amor, somente em estado de amor e humildade, né, pode a criatura entender Deus, amar Deus e servir a Deus. E aí, depois de muito orar, né, de tanta rogativa que o doutor faz ao plano espiritual, os benfeitores espirituais, ele acaba recebendo aí a resposta do alto, né? E aí eles colocam para a gente que o ambiente, então, fica muito iluminado, e ele diz assim, que os médiuns também começam a chorar, aqueles médiuns que haviam incorporado, né, os espíritos incorporados neles, soluçando, e o espírito, então, de Benjamin vai falar em nome dos dois, dizendo assim, né, que Deus existe, finalmente ele assume, né, a existência de Deus, que Deus está sempre nos abençoando, ele diz, e que Deus nos visita. Deus nos dá um testemunho de sua existência, o Benjamin diz, né? E ele agradece, ele fala, obrigado, amigo, ele fala para o doutor Bezerra, e que Deus lhe pague o bem que você nos fez. E nesse momento, então, ele parte, esses dois espíritos partem, levando aí consigo os outros ateus que estavam com eles e que também haviam se convertido e que estavam extremamente emocionados e gratos, né, por esse momento. E esse ambiente, então,
fica envolto em muita luz, em muita emoção e gratidão. Então, assim, a gente evidencia nesse conto aí essa caridade, né, desconhecida, porque quantos espíritos aí o doutor ajudou através aí desse seu trabalho, não é, na sessão de desobsessão, tocando aí o coração desses espíritos. Então, é um trabalho muito lindo, né? A gente vê que é a grandeza mesmo, né, de trabalhar mesmo nesse trabalho de desobsessão. Quantos espíritos que são ajudados que a gente nem tem ideia, né? Temos aí o caso também de número 72, que tem como título Sua Querida Filha, Seu Anjo, Seu Estímulo. Dr. Bezerra, ele tinha uma filhinha que ela sempre estava doentinha, né? Ela sempre estava febril, e por mais que o doutor pesquisasse a razão dessa doença, ele nunca chegou a nenhuma conclusão. Então, num dado dia lá, essa menina passou muito mal. A dona Cândida estava aflita para que o esposo retornasse do trabalho, né? Para poder medicar, para poder cuidar da menina. E ele chega, depois de um longo dia de trabalho, extremamente cansado, então ele toma o seu banho e eles vão jantar, e a dona Cândida fala, nossa, Bezerra, né? Ela passou tão mal o dia, ele tenta ali ver o que podia fazer para melhorar o estado da menina, mas ele não tinha muito mais o que fazer. Então, eles estão ali, os dois, jantando, e bate à porta uma senhora aflita, né, pedindo para o doutor. Ele abre a porta, e essa senhora, então, aflita, pede para ele que fosse com ele até a sua casa, porque a sua filhinha estava passando muito mal. E nesse momento, a dona Cândida olha para o marido, porque ela não fala, mas só de olhar, né, ela quis dizer, mas Bezerra, você vai com essa senhora e vai me deixar aqui com a nossa filha doente? E aí ele diz assim, né, que ele vai com essa senhora, ele diz, e ele fala assim, minha filha ficará sob os cuidados de Jesus, e em nome de Jesus eu vou cuidar de outra filha. Até já, ele fala para Cândida. Então, olha que lindo, né? Porque o mesmo amor, né, que ele coloca ali na filha dele, de sangue, a consanguínea, ele tem para com a filha dessa senhora, né? E aí ele segue com essa mãe aflita, a casa dela era bastante longe da dele, né? O conto fala aqui para gente que eles sobem morros e descem morros até chegar à casa dessa senhora. A casa dela era muito humilde, ela passava também por necessidades financeiras, e a menininha realmente estava ali bastante doentinha. Então o doutor aplica alguns passes nela, ele receita alguns medicamentos, e ele inclusive vai deixar um dinheiro para essa senhora em cima da mesa, que eles tinham ali na cozinha, porque essa senhora não tinha dinheiro nem para comprar os remédios, não é? Então ele deixa ali o dinheiro, e quando ele está saindo, essa senhora fala assim para ele, vá com Deus, doutor Bezerra, e que Deus lhe pague todo esse bem que o senhor me fez. E que o senhor possa chegar na sua casa e encontrar a sua filha bem melhor. Então, olha a força do pensamento dessa mulher. E o doutor, né, com aquele coração aberto, bondade pura, absorveu imediatamente esse pensamento, esse desejo bom que ela emanou para ele. Então, ele chega na casa dele, ele retorna, ou seja, todos os morros que ele subiu e desceu, ele vai ter que de novo subir e descer até chegar na casa, vai um longo tempo, e já era noite, né? E estavam todos dormindo, estava muito escuro a casa. E ele vê aquele silêncio, ele fala aqui que ele até mesmo se assusta. E ele fala, será que aconteceu alguma coisa com a minha menina? E ele fala assim, né, que ele pensou até mesmo que ela poderia ter desencarnado, ele coloca aqui no conto. Mas ele entra, então ele vê que a sua esposa estava dormindo e que a menina também dormia tranquilamente e já sem febre. E olha que coisa linda, né? E aí ele então, em silêncio, extremamente emocionado, com lágrimas nos olhos, ele se ajoelha, né? E agradece a Deus, nosso Pai, e a Jesus, né, por ter havido sentido, ele fala, o testemunho dele, porque é um grande testemunho que ele dá, né, de amor ao outro, e medicado a sua filha. E essa menina, né, só para a gente fechar essa história, essa menina, ela vai viver, ela era pequenininha quando acontece tudo isso, ela vive aí por volta dos seus 20 anos, mas ela desencarna bastante jovem. E então essa história para nós, assim, evidencia, né,
esse amor incondicional do doutor, evidencia que ele tinha essa preocupação com a família espiritual, né? Ele tinha essa certeza dentro de si, né? Que fazemos parte de uma grande família, uma família espiritual, filhos de um mesmo Pai, Deus, nosso Criador. E aí, essa menina depois vem a desencarnar, como eu falei, por volta dos seus 20 anos, e ela, no dia do enterro, olha que coisa, né? No dia do enterro dela, consta aqui no livro, ela foi enterrada pela manhã, à noite o doutor vai trabalhar na federação. Ou seja, ele não perdia um dia sequer de trabalho ali na Seara de Jesus. E ele vai até lá. Chegando lá, através de um médium, esse espírito vai se incorporar. Ou seja, olha a grandiosidade também do espírito dessa menina, porque ela conseguiu, né, se comunicar tão rapidamente. E ela então diz para o pai, né, que ela estava se sentindo bem, feliz, ela fala, que ela estava livre ali das dores, estava bem e que ela iria ajudá-lo, ela ainda coloca aqui, está no livro, e que mais tarde, ela fala, eu vou te ajudar nessa tarefa evangélica de servir e amar. Então, que coisa linda também esse conto, né? E nós temos também o conto de número 73, intitulado Olhando, Consolava e Medicava. Manuel Quintão, ele tinha por volta aí dos seus 20 e poucos anos, acho que uns 25 anos, e aí ele teve a felicidade de conhecer o Dr. Bezerra de Menezes. Foi no ano de 1898, portanto, 2 anos antes do desencarne do doutor. E o Manuel, ele possuía aí algumas enfermidades, e ele já havia procurado também vários médicos, ele era cardíaco, e os médicos não sabiam mais o que fazer por ele. Então, ele ouvindo falar do doutor, vai procurar o doutor no consultório. E ele fala ali que ele se depara com uma sala de espera aí cheia de pessoas humildes. E essas pessoas demonstravam muita confiança ali no doutor. E ele, então, falou, ele relata aqui para a gente, que o doutor, quando ele chegava, ele abraçava cada um dos seus pacientes. E quando você entrava para ser atendido por ele, ele fala, só de ele te olhar, você já se sentia acolhido, já se sentia abraçado mais uma vez por aquele olhar tão bondoso. E aí ele então fala, né, pro Manuel, que ele colocava muito alho na comida e que não era mais para colocar tanto alho na comida, que isso estava prejudicando ele. E ele fala que ele sabia, ele falou assim, eu sei que você é viajante, e ele nem contou isso, ele falou, eu sei que você é viajante, que você viaja bastante, então eu vou prescrever aqui um remédio para você, e como você é viajante, você leva esse remédio nas suas botas, e você toma de hora em hora, durante algum tempo, que você há de melhorar. Então ele falou assim, que fez exatamente o que o doutor mandou, né? E ele realmente melhorou muito. E ele diz assim no conto, pela primeira vez na minha vida, alguém me olhava com os olhos tão mansos e puros. E eu me sentia, ele fala, abraçado, afagado e medicado por aqueles olhos bondosos. Então ele falou que se despediu do doutor, daí ele fez todo o tratamento, mas realmente ele estava viajando, né? Porque ele trabalhava com comércio, e ele visitava várias casas comerciais ali por todo o estado do Rio de Janeiro e também Minas. Então, ele parte para Minas, ele volta muito tempo depois. Aí, quando ele volta, ele fala que já ficou sabendo do desencarne do doutor através também de um grande amigo do doutor de nome Pedro Richard, né? Mas ele diz assim que jamais se esqueceu do doutor, principalmente dos olhos mansos, ele fala, bons e puros de Bezerra de Menezes, pelos quais recebera pela primeira vez na minha vida, ele fala, um abraço e um medicamento, algo de que jamais me esqueceria. Então, também muito bonito. Eu tenho mais um conto aqui, intitulado Ainda há Flores de Seu Coração. O doutor, isso aqui é uma homenagem, né, que na verdade o próprio Ramiro Gama escreveu para o doutor, mas antes de eu iniciar isso, ler, porque eu vou ler na verdade, porque
são palavras lindas aí que o Ramiro direciona para o Dr. Bezerra de Menezes, mas é interessante porque esse conto diz assim, uma das casas que o Dr. Bezerra morou, né, era uma casa que ficava, inclusive, ele fala aqui para gente, no Rio de Janeiro, na rua 24 de Maio, esquina com a rua Figueiras Lima. Eu não conheço o Rio, mas está aqui a descrição, e ele fala que era uma casinha muito humilde, né, uma fachada muito simpática, e na frente tinha um jardim lindíssimo, ele fala, um jardim muito bem tratado, de flores lindas. E quem que cuidava desse jardim? O Dr. Bezerra de Menezes. Aí ele falava que o jardim, ele fala, conserva o reflexo da alma deste morador, que era o doutor. E ele conta que uma pessoa contou para ele, né, que certa vez ele viu essa pessoa que passou, viu um velhinho ali, bondoso, cuidando daquele jardim, e ele cuidava todas as manhãs daquele jardim. E esse senhor se vestia de forma bastante simples, uma roupa usada, bem pobre, cuidava ali das plantinhas. E então, um senhor vai procurar pelo doutor, bater naquela casa. E ele está lá cuidando das plantinhas, né? Então, porque essa pessoa foi procurar o doutor pedindo ajuda mesmo, ele precisava de alguns conselhos. Então, ele bate nessa porta, fala nessa casa e fala, eu gostaria de falar com o doutor Bezerra de Menezes. Aí o doutor, né, vestido ali de jardineiro, fala, sou eu mesmo. Daí a pessoa fica assim, admirada. É o senhor? Ele fala, né? Ele fala, sim, sou eu. Será, ele fala, o doutor Bezerra, será que a roupa de jardineiro muda a minha fisionomia? Aí a pessoa fica, não, né? É que eu fazia do senhor uma outra ideia. Claro, um doutor, ele fazia uma outra ideia. E agora eu verifico, né, que é uma verdade o que dizem por aí do senhor, que o senhor é mesmo modesto e bom e tem flores no coração. Aí o doutor fala, mas se você veio falar comigo, então vamos entrar. Convida ele para entrar, né? E lá essa pessoa vai falar lá dos seus problemas, e o doutor, então, ouve ele com toda atenção, e ele fala assim, solucionando ali os problemas, dando algumas orientações, e ele fala que ele saiu daquela casa contagiado de muita alegria e de muito bom ânimo, muito melhor do que quando ele entrou. Então, esse conto é bastante interessante, porque às vezes a gente julga a pessoa pela aparência, né? Pela roupa que ela veste, e a gente tem mesmo essa mania, né? Então, é um ensinamento, eu achei isso para nós, para a gente tomar cuidado com isso, não é? Não é a roupa que diz o que a pessoa é, mas é aquilo que ela carrega dentro de si. Eu acho que essa é a lição que esse conto veio nos trazer. E, dando continuidade a esse conto, aí o Ramiro, né, ele fala sobre isso tudo que eu contei para vocês, aí ele diz assim, o Kardec brasileiro, porque nós sabemos, né, que o doutor é considerado aí o Kardec brasileiro, em virtude de todo o trabalho realizado, ele também foi o unificador, nós sabemos, dos espíritas que estavam dispersos aí no século XIX, eles entram em conflitos, né? Há uma divisão ali entre os espíritas místicos e os científicos, dentro da federação mesmo, e o doutor foi o único visto ali para unificar esses espíritas, porque não tem sentido esta divisão, né? Então, voltando aqui, o Kardec brasileiro, ele possuía, quando na Terra e agora na espiritualidade, flores no coração. Ramiro fala, isto é, gestos de gentileza, de solidariedade, amor sincero pelo seu próximo. Sorrindo, amava, olhando, afagava, abraçando, curava, falando, esclarecia e confortava, orando, produzia milagres. Sabia ser solidário, afável, bondoso, humilde, tolerante, abnegado. Crente sincero e auxiliar o seu irmão na hora necessária. Sabia renunciar às glórias do mundo, ser simples de coração, encontrar Jesus nos irmãos de toda parte, motivo porque Jesus o tomou como companheiro para todo sempre. Flores do coração, felizes os que a têm, tenhamos-las, irmãos que nos leem, né? Então, que bonito, Ramiro nos convidando, não é, a ter também essas flores nos nossos corações. Esforcemo-nos por tê-las, imitando Bezerra de Menezes, que deixou por isso entre nós o perfume
das flores do seu coração grandioso. É por isso que ele é lembrado sempre por nós e ele é querido, né? Então, essas são as palavras de Ramiro, mas que eu faço assim minhas as palavras também dele, aonde eu deixo aqui toda a minha gratidão, não é? Todo o meu carinho também, toda a minha admiração a tudo aquilo que o doutor ele fez por nós, ele trouxe para nós e que ele faz ainda, né? Toda ajuda que a gente recebe. A gente sabe nos nossos trabalhos, a gente está sempre ali pedindo a sustentação e o amparo dele, e nós somos sempre atendidos, nós sabemos disso. Então, nós deixamos aqui o nosso muito obrigada. E agora, então, partindo para a homenagem do nosso codificador, Allan Kardec, Djanira, que horas são, por favor? São 8h57. Ah, tá bom, então. A gente tem aí até 9h30, 9h25 dá. Tá bom, obrigada. Então, então, falando aqui do nosso codificador, né, e divulgador da doutrina espírita, Allan Kardec, que o verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, desencarna em Paris, em 31 de março de 1869, a gente sabe que ele morreu ali, desencarnou trabalhando, que estava realizando aí a mudança de local de trabalho dele, portanto, esse homem trabalhou muito, né? E no ano de 1854, então, ele vai se converter ao espiritismo, aí com seus 51 anos, onde ele vai se dedicar, né, efetivamente à observação e estudo dos fenômenos espíritas, um homem extremamente dedicado, de muito bom senso, de raciocínio lógico, e ele nunca deixou, nós sabemos disso, se influenciar aí pelas pessoas sem experiências, não é? E tanto ele fala, né, que ele estava estudando ali por tudo aquilo que ele tinha observado, não porque vinham falando para ele as coisas, né? E ele, então, a partir desse ano de 1854, até o seu falecimento, que vai ser em 1869, ele vai trazer para nós todas essas obras. Eu sei que vocês já estudaram uma por uma, né? Só estou dando assim uma geral. O Livro dos Espíritos, em 1857, o dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868, e aí ainda ele teve o que é o Espiritismo, em 1859, embora não faça parte aí das 5 obras básicas da codificação. Olha só, ele ainda fez 136 edições da Revista Espírita de janeiro de 1858 até abril de 1869, e após a sua morte, nós sabemos que foi encontrado um livro, né, que ele deixou ali na escrivaninha, encontrado pela Gabi, a sua esposa, e ela então vai cuidar da publicação desse livro, colocando como título Obras Póstumas, né? Isso se dá no ano de 1890. A gente sabe assim que o Livro dos Espíritos, quantas lágrimas ele enxugou, né? E quantas pessoas deixaram de cometer aí o suicídio por ter lido esse livro. Nós temos uma passagem aí do doutor, de Kardec, que ele está ali na sua casa e ele então recebe, né, um volume do Livro dos Espíritos que continham ali depoimentos de pessoas que diziam, são vários depoimentos, né, que diziam que por ter lido essa obra eu deixei de cometer o suicídio. Então foi uma obra de muita importância. Ela é estudada no curso básico 1 e 2, o dos médiuns a gente estuda agora no curso que a gente vai fazer o mediúnico. O Evangelho segundo o Espiritismo a gente está sempre lendo, né? Ele é um livro de cabeceira para nós, a gente utiliza quando vai fazer aí o nosso Evangelho no lar, utilizamos na nossa casa espírita quando vamos fazer os nossos trabalhos, mas o Céu e o Inferno é um livro também bastante importante, mas que a gente não estuda. Então, a proposta dessa aula é falar um pouquinho desse livro e falar para vocês, né? Deixar aí uma orientação para vocês lerem, porque ele também é bastante importante. E fazendo aqui eu fiz um resumo, né, de todas essas obras, e eu fiz um resumo que eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma coisa está bem sintetizado aí, onde essa obra, a obra da codificação traz para nós, né, que todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus de forma igual, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, e esse progresso a gente sabe que ele é lento, mas que ele tem como objetivo nos levar à perfeição.
e esse progresso é inevitável. Kardec também deixa bem claro na sua obra, e o progresso ocorre através dessas sucessivas experiências que nós passamos, através das nossas reencarnações, onde a gente vai viver, não é? Em todos os segmentos sociais. Então, nós vamos ter as nossas experiências aí na família, no local de trabalho, a nossa experiência acadêmica, porque só assim, né, é a única forma, né, de o espírito realmente ir acumulando um aprendizado e ir se desenvolvendo. E esse período, então, entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual e ele tem aí a possibilidade de se comunicar com os homens, né, os espíritos encarnados. E esse progresso aí obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, que é o nosso guia e modelo, que é a referência para todos os homens que desejam realmente se desenvolver de uma forma aí consciente e voluntária. Voluntária, porque ninguém é obrigado a nada, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Por isso que essa doutrina ela é grandiosa, né? Porque ela toca as nossas consciências. E então, como eu falei para vocês, a gente vai estar falando um pouquinho do livro O Céu e o Inferno. Esse livro foi publicado em agosto de 1865, onde Kardec, o que ele faz? Ele vai fazer um estudo comparando a doutrina espírita com as outras religiões, no que diz respeito aí à passagem da vida corporal para a vida espiritual, ou seja, a tal chamada morte, que a gente sabe que a morte não existe, porque quem morre é o corpo físico, né? E essa obra, então, é dividida em duas partes distintas, onde, então, Kardec vai submeter aí, à luz da razão, algumas questões, né, que vão levar o homem assim, a profundos questionamentos, como, por exemplo, ele vai falar sobre a preocupação que as pessoas têm com a morte. Eu não vou estar falando, né, todos os capítulos, né, porque são, quer ver? São 11 capítulos, mas no geral mesmo. Ele fala sobre a existência do céu, do inferno, ele fala sobre o purgatório, ele fala da existência de anjos e demônios e assim por diante. E na segunda parte, que são mais, quer ver, são 8 capítulos, o que ele vai falar? Ele vai reunir vários exemplos, né, através de algumas comunicações aí mediúnicas, que ele vai obter aí em várias circunstâncias, porque ele vai evocar aí os espíritos, e ele vai trabalhar com diferentes ordens de espíritos, a gente vai ver isso, porque são 66 comunicações. E aonde a gente vai ter aí relatos que são surpreendentes sobre a situação real desses espíritos após terem morrido. Fala também como se dá a transição, essa passagem, né, da vida corporal para a espiritual. E é um livro que vale a pena realmente a gente também tá lendo, porque traz muito, né, muito esclarecimento para nós. Porque assim, ó, quando a gente lê, né, uma reflexão assim que eu fiz, né, eu não coloquei no slide, mas só para a gente entender. Quando a gente lê esse livro, a gente começa a compreender, né, o sentido, a razão, por que a gente está aqui, o quanto a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível essa nossa presente encarnação, porque a gente sabe que a nossa vida futura depende daquilo que nós fizermos na vida presente. Vai estabelecer também a leitura desse livro as coordenadas da nossa evolução futura. Porque quando eu vou para o plano espiritual, gente, o que a gente deseja ter, né? Boas lembranças, afetos e não desafetos. Então, quanto é importante tudo aquilo que a gente fizer aqui nessa presente encarnação. E esse livro também nos leva, quando a gente lê, a fazer um balanço aí da evolução moral e espiritual de cada um dos espíritos. A gente vai ver aí. E então ele inicia falando da preocupação, né, que as pessoas têm com a morte. E ele fala, né, que isso é determinado pela sabedoria de Deus, nosso Pai, e é consequência também do nosso próprio instinto de conservação, que todos os seres vivos têm esse instinto de conservação que faz parte aí da lei natural. Isso também se faz necessário enquanto o homem não estiver, né, totalmente esclarecido a respeito da vida futura. Serviu, na verdade, as religiões deixavam a gente um pouco com medo e preocupados com a morte, porque servia como um freio, né? Que para a gente realmente não deixar prematuramente essa vida terrena,
não negligenciar o nosso trabalho nesse mundo, que a gente tem, portanto, como eu já falei, que aproveitar ao máximo, não é a presente encarnação. Mas à medida que o homem, então, ele vai compreendendo melhor a vida, essa obra fala isso para a gente, a vida futura, na verdade, a preocupação dele com a morte vai se diminuindo, porque ele vai ter consciência que isso tudo que a gente passa é transitório, que aqui nós estamos numa escola, muitas vezes até num hospital também, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai compreendendo melhor a nossa missão aqui na Terra. E a gente vai aceitando as coisas, né, com mais resignação e já sem medo. A certeza da vida futura, ele fala para nós, dá um novo curso às ideias e outras finalidades aos seus trabalhos. E ele também relata aqui nesse livro que os espíritas, eles não se preocupam muito com a morte, né? E por que ele fala isso? Porque a vida futura para eles não é mais uma hipótese. A partir do momento que a gente conhece a doutrina, a gente sabe que existe efetivamente essa vida futura, que isso não é uma hipótese, é sim uma realidade. E a gente sabe que a vida futura não é nada mais, nada menos do que a continuação da nossa vida presente, mas só que em melhores condições, ou seja, se a gente fizer por merecer essas melhores condições, porque deixando bem claro que a gente aqui, não é porque a gente morre, a gente se torna bonzinho, a gente sabe disso, né? E esperam com a mesma confiança, Kardec fala, os espíritas, né? Esperam com a mesma confiança com que aguardam o nascimento do sol depois de uma noite de tempestade. E quando ele coloca assim melhores condições, porque se a gente realmente já assumiu a doutrina para as nossas vidas, é claro que a gente está buscando, não é, nos melhorarmos. Não é mesmo? Eu sei que às vezes a gente tem aquelas escorregadas, somos imperfeitos e Deus, nosso Pai, sabe disso. Mas o objetivo maior é a gente estar se melhorando mesmo a cada dia. E ele também fala sobre a questão do céu, do inferno e do purgatório, ele dizendo assim, né, que essas terminologias, na verdade, são de outras religiões, da religião católica, da Igreja Católica. De acordo com as antigas noções religiosas, ele coloca para nós, o céu, né, era uma parte que estaria acima do planeta e que seu destino, que era o destino que iriam os espíritos justos, aqueles espíritos do bem, né, e que o inferno era criado, né, por Deus. Olha só, né? Isso as outras religiões falavam, né? Para aqueles espíritos culpados e se localizava embaixo do planeta. E ainda tinha o purgatório, que era um lugar temporário, reservado para aqueles que cometessem faltas de gravidade menor. Mas, né, com o passar do tempo, a gente viu que não é nada disso, a ciência até vem provar que não tem nem em cima nem embaixo, ele deixa esclarecido isso lá no céu e inferno, e ele dá a posição aqui ai, não sei onde apertei, ai, desculpa. E ele fala assim como o Espiritismo se posiciona, e ele diz que o Espiritismo se posiciona de acordo com os ensinamentos de Jesus, que a cada um será dado conforme as suas obras. É por isso que após a morte, né, os espíritos estarão numa condição compatível com o seu grau e estado espiritual. Então, a gente faz por merecer, como eu falei, né, o lugar aonde a gente vai se posicionar. Isso o céu e o inferno é um estado de consciência mesmo. A gente tem que se conscientizar aonde a gente quer estar. E não existe nem céu nem inferno, é uma nomenclatura aí que as outras religiões deram. Até Kardec fala assim, né, num livro dele, quando ele fala das suas viagens, Viagem Espírita de 1862, que ele tira as suas conclusões ali, ele fala assim, que ele já estava satisfeito, porque ele vê o avanço, né, em 1862, da divulgação da doutrina, ele fala que ele estava feliz porque agora as crianças, olha que interessante, não temiam mais o inferno, porque fica claro, né, a doutrina deixa claro que não existe esse inferno. E aí ele fala, assim, sobre a doutrina das penas eternas, que, deixando aqui claro que não tem penas eternas, né? Ele esclarece que não há penas eternas. Por isso, porque se existisse, gente, uma pena eterna, a gente ia contra a justiça e a misericórdia de Deus, nosso Pai. E ele faz aqui, tem um resumo nesse livro também, eu peguei alguns tópicos, né, desse resumo que ele faz. Eu fiz um resumo, né, sobre as penas dos espíritos
além do túmulo. Então, ele fala aí das penas futuras segundo o Espiritismo. O que vem a ser? Porque, assim, a gente vai ter que reparar o erro que a gente fez, isso é certo. Mas a gente vai ter que ser penalizado para a vida toda? Não, porque a gente sabe que vai ter um processo de arrependimento, depois a gente tem aquela expiação e depois a gente tem aquela reparação. Eu vou estar passando esses... De janeiro, a que horas são? Que eu estou sem hora aqui. São 9 e 12. Nossa, meu 21 Deus. e 12. Então, obrigada. Tem aí mais uns 15 minutos. Então, e aqui então ele fala também das penas futuras, então eu nem vou estar lendo, né, estar lendo, porque já vai constar isso no material que eu vou estar passando, porque é um resumo realmente que eu fiz em cima do que está no livro Céu e Inferno. E aqui também ele apresenta para nós, olha, é tão grandiosa a obra desse homem, né? Ele é demais, o Kardec, realmente, que ele apresenta até um código penal da vida futura, né? E aí ele fala, apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, porque todos somos, né? A gente sabe disso, o Código Penal da vida ele pode se resumir em 3 princípios. Olha, o sofrimento ele é inerente à imperfeição. Então a gente sofre ainda, a gente até reclama, né? Ai, que sofre tantas coisas, por tanta coisa a gente tem que passar, mas a gente ainda sofre porque ainda somos muito imperfeitos, somos orgulhosos, egoístas, né? A gente tem realmente que corrigir tudo isso, que toda imperfeição e toda a falta que dela decorre, ele diz, trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis. Então não é Deus que castiga, não é? É a nossa consciência que vai cobrar mesmo aquilo que a gente fez de errado, e nós mesmos, né, é que vamos querer expiar e vamos querer aí reparar o nosso erro. Todo homem, podendo corrigir aí as suas imperfeições pela sua própria vontade, porque quem pode corrigir? Só nós mesmos, né? Nós temos que querer essa correção. Aí pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Então, fica claro, né? A nossa felicidade futura só depende de cada um de nós mesmos, dos nossos atos aí, das nossas ações. E ele diz assim, com relação a anjos e demônios também, deixa claro que não existe, né, nem anjo nem demônio, né? O que são isso para o Espiritismo, né? São considerados aqueles espíritos superiores e inferiores. São as almas dos homens que viveram aqui na Terra, no estado transitório, buscando aí a sua perfeição. Isso também é uma terminologia aí da Igreja. Aí ele fala com relação à proibição de você evocar os mortos, porque então você fala, nossa, porque o Kardec evocava, é proibido, realmente na Bíblia, né, diz, né, no Antigo Testamento, com relação a essa proibição da evocação. Mas era um costume que já era realizado ali pelos egípcios e pelos povos vizinhos. Mas Moisés, ele proibia essa prática. Mas por quê, né, que ele proibia? Porque, na verdade, as pessoas faziam essa evocação sem respeito, né, sem um objetivo grandioso, mas a evocação do codificador, quando ele faz ali na Sociedade Espírita, claro que tinha um grandioso objetivo, ele queria ajudar aquelas criaturas, né? Ao contrário, né, essas evocações visavam unicamente, naquela época, os benefícios materiais. Isso ia facilitar o charlatanismo. É por isso que o Moisés proibiu. Mas o codificador, como ele é de um muito bom senso, muito inteligente, ele até deixa essa frase ali no livro, né, que eu achei interessante, né? Se houve a proibição de consultar, ele fala, é porque isso era possível. E se é possível, ele quer dizer isso, é porque tem uma razão. E tem mesmo, né? Ele tinha aí um objetivo grandioso, que era, na verdade, de caridade, porque através dessas evocações, quantos espíritos também ele conseguia ajudar, né? E nessa parte, segunda parte do livro, que traz aí efetivamente a prova da existência da alma, porque através dessas comunicações a gente vai não ter mais dúvida, né, sobre a imortalidade da alma. E deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Muitas pessoas...
Às vezes a gente fala no medo da morte, né? Mas uma coisa que as pessoas também temem muito, e eu visualizei isso nesse livro, lendo, é o momento dessa passagem. Como é que será que se dá essa passagem? E aí, resumidamente falando, ele fala que o espírito sofre mais quanto mais lento for o desprendimento do seu perispírito. E esse desprendimento depende do quê? Do grau de desenvolvimento moral do espírito. E quem determina esse grau, gente? Somos nós mesmos, né? Para o espírito, então, já desmaterializado, né, quando já a consciência é pura, a morte é apenas um sono, sem nenhum sofrimento. É uma coisa bastante tranquila. Mas para aquele que ainda está muito preso às coisas materiais, à vida material, esse desligamento se torna bastante difícil, né? Lembrando que quando a gente fala em apego material, né, não é só as coisas mesmo materiais, né, a casa, o carro, mas também a família. Às vezes a gente é muito preso, né, aos nossos entes queridos, a gente tem que amá-los, mas eu sei que é um trabalho difícil, porque eu mesma vivo fazendo esse trabalho, a gente não pode se apegar, e a gente é tão apegado, a gente é possessivo até, tanto é possessivo que a gente fala, meu filho, meu marido, meu pai, né, um cuidado que a gente tem que ter mesmo desse desprendimento, desse desapego. E na passagem da vida corporal para a vida espiritual também, a gente sabe que ocorre, ele deixa bem claro nesse livro, a perturbação, que vocês já devem ter estudado, não vou entrar nessa explicação, porque isso está bem explicadinho também na questão 163 do Livro dos Espíritos, e a gente estuda isso no primeiro ano também, né? A gente sabe que a duração dessa perturbação varia demais, de espírito para espírito, ela pode ser de horas, como pode ser de anos, não é? Isso também tem a ver com a evolução moral de cada um também. E aí, então, o codificador ele vai inserir para nós, né, 66, nessa segunda parte do livro, 66 comunicações, 18 de espíritos felizes, olha que lindo, né? Ainda bem que tem bastante de feliz. E eu vou estar falando aqui de alguns... Eu trouxe, na verdade, né, um de cada um, mas eu acho que o tempo não vai me permitir, mas vou falar aqui desse senhor que ele era um espírito feliz, de acordo com a sua postura mesmo. Tudo tinha a ver com a postura dele quando aqui encarnado, né? Ele vai ser evocado, olha só, hein? Ele vai ser evocado por pedido dele mesmo, 1 hora antes de ser enterrado o seu corpo. E ainda ele estava ali na câmara mortuária e ele pôde, então, informar que ele recobrou a lucidez cerca de 8 horas após a sua morte. Então, veja que coisa rápida. Dizendo-se que ele estava numa situação bastante feliz, ele se sentia renovado e nada mais sentindo aquelas antigas dores do que ele fora vítima, porque ele desencarna muito doente, esse senhor, e ele se recupera muito rápido, diante da grandiosidade mesmo desse homem. E ele deixa ali 1 hora antes uma comunicação falando que levasse isso para o filho dele. Olha a preocupação que ele tinha com o filho, porque o filho não acreditava, né, no espiritismo. E ele fala assim, vou ler rapidamente, que a morte não mais vos aterrorize. Ele está dando uma colocação para todos ali da Sociedade Espírita, né, meus amigos. Ela é para vós apenas uma etapa. Se tiverdes sabido viver bem, então orientando a gente a viver bem, é uma felicidade se tiverdes merecido dignamente e cumprido bem as vossas provas. E eu repito, coragem e boa vontade. Não se pode gozar muito sem roubar o bem-estar dos outros. Então, já falando para a gente, né? Quanto a gente tem que respeitar o outro. E a gente praticando moralmente o bem, ele fala. E que assim seja, né? Então, ele traz aí essas orientações para nós. E são muitas outras coisas que ele fala aqui para a gente. Dentro desse espírito feliz, a gente tem também a comunicação do senhor... o médico, né, o doutor Demur, que ele foi um médico, inclusive, de Kardec, e ele desencarna, o senhor Demur, um pouco antes de Kardec, certa vez o Kardec até passa mal, e ele, em espírito, ajuda, né, na recuperação do codificador,
E ele deixa até uma comunicação na época para Kardec, que ele tinha que ir mais devagar, porque ele estava trabalhando muito, isso levaria ele a um desencarne precoce, e ele ainda tinha muito a trabalhar aí na obra da codificação. E esse Dr. Demur era como se fosse assim o Dr. Bezerra, né? Ele era um médico desprendido, ele fazia tudo assim, sem se preocupar aí com a parte financeira, ele fazia com amor, com muita dedicação, ele amava realmente a sua profissão. E ele desencarna em 30 de janeiro e já no 1º de fevereiro ele já dá uma comunicação dizendo que ele estava muito feliz, que ele também desencarna doente, mas ele fala que ele se sentia refeito, ele se sentia jovem, ele fala, agora eu sou jovem, eu sou belo, eu estou feliz, o meu corpo era apenas uma vestimenta necessária para aquele momento que eu estava vivendo, mas agora eu me sinto livre. Eu tenho uma beleza juvenil dos espíritos, ele fala, em que as rugas jamais assinalam o rosto e os cabelos não embranquecem com o passar do tempo, né? Agora ele está em espírito. Então ele falou que se sentia como um pássaro. E por quê, né? Porque fez por merecer. E aí a gente também tem o depoimento da Condessa Paula também, que é aquela mulher que desencarna, ela, apesar de ser uma condessa, olha só, ela era muito rica, bonita, ela tinha tudo que ela queria, mas ela sabia respeitar o próximo, ela era uma mulher boa com os seus empregados, né? E quando ela desencarna, ela vai dar uma comunicação 12 anos depois do seu desencarne, e ela fala assim, tem razão, meu amigo, de pensar que eu sou feliz. Ela diz ser muito feliz. Eu sou bastante feliz, além de tudo o que pudesse acontecer. Eu estou ainda longe do plano superior, apesar de muito feliz, olha que interessante, ela ainda estava longe do plano superior. Estou lendo isso por quê? Porque olha quanta gente ainda tem a progredir, ainda quando a gente chega lá, quanta gente tem a trabalhar. Ela fala, eu pertencia aos felizes aqui na Terra, né? Porque eu não passei por nenhum sofrimento na minha última encarnação. Porém, ela até conta, em outras encarnações, eu passei, sim, algumas dificuldades para eu ir aprendendo. Mas hoje, nessa última minha encarnação, quer dizer, eu tive saúde, eu tive fortuna, e eu tinha tudo para constituir uma felicidade entre vós, né? Mas, ela fala, o que é? Olha que reflexão que ela fala em espírito, né? Mas o que é essa felicidade ao lado da felicidade que eu encontro aqui? Então, ela era muito mais feliz lá, né? Ela fala assim que todas as joias que ela teve, todos os lugares grandiosos que ela frequentou, nada se compara, ela fala, às assembleias dos espíritos que resplandecem de uma luz que os vossos olhos, ela fala nessa comunicação, que os vossos olhos, né, os nossos dos encarnados, não podem suportar, de tamanha pureza que é. E aí ela dá uma orientação que cada um de nós temos aqui uma missão aqui na Terra. Ela fala também que a Terra é uma grande preocupação para os espíritos, e essa comunicação, ela dá por volta de 1862, olha, quanto tempo antes, hein? E ela fala, inclusive, nessa mensagem dela, ela fala, inclusive, até grifei aqui, que a Terra deve ser regenerada dentro de um tempo determinado. E olha aí, estamos hoje passando por esse processo aí, né, de regeneração. Isso já foi falado lá atrás, né? Olha só. Depois nós temos aí o caso de uma moça que é um espírito em condições medianas, que seria assim como nós, né? Ela, eu creio, né? Ela desencarna subitamente, e ela era muito rica, mas ela não fazia, assim, ela tinha um coração bondoso, ela era dócil, mas ela também não fazia o mal, mas não fazia também tanto o bem. E ela é evocada 3 dias depois. Ela morre muito, muito jovem, né? E a mãe, então, entra num processo desesperador. E é interessante que ela disse, né, que ela estava em perturbação ainda, mas que a perturbação dela até que não era tão sofrível, né? Porque ela pensava assim, ela sabia que já não estava ali na casa dela, mas ela ouvia as pessoas chamarem ela. Quem era? A mãe, os familiares, né? E alguns dias depois ela vai ser evocada novamente,
E ela fala, já que hoje eu já estou me sentindo bem melhor, porque eu reconheço a bondade de Deus. Ela reconhecia quanto Deus tinha sido bom para ela, né? Justo. E mais ainda eu me sinto um pouquinho infeliz. Mas ela tinha confiança na melhora dela. E ela, inclusive, né, no discorrer aqui da história dessa moça, ela pede muita oração, né, nas suas evocações, porque ela vai ser evocada várias outras vezes e ela vai pedindo oração. E ela, preocupada com a mãezinha dela, inclusive ela fala, minha mãe não tem resignação no coração com relação à minha morte, eu peço oração também para ela. Temos aqui um depoimento de um espírito sofredor, né? Que ele também falava muito que ele tinha que reparar o tempo perdido, porque ele foi um homem também rico, boêmio, então ele aproveitou os prazeres da vida e não fez nada ali de bom para o outro. Então ele vai partir e ele se depara com isso, né? Vai se deparar com a consciência dele e falou, meu Deus, eu não aproveitei o tempo que me foi concedido para fazer algo de bom para o outro. Aquela pessoa, né? Deixa a vida me levar, eu só vou aproveitar os prazeres da vida. Então ele pedia também oração por ele, para que Deus concedesse a ele, então, uma nova oportunidade. E também vamos ter o depoimento de um criminoso, que ele foi condenado à morte, ele vai ser evocado um mês depois, e ele disse que ele estava ainda em perturbação, e que ele tinha visto, inclusive, a cabeça dele, porque ele vai morrer na guilhotina, né? E a cabeça dele rolando. Mas olha só, mas ele já sentia uma grande vergonha, um remorso do que ele havia feito, né? Mas também esse espírito pede aí por oração. E temos espíritos criminosos, né? Que eu não mencionei em nenhum caso aqui, mas também tem lá, porque são 7 classes aqui de espíritos, tá? Depois, se vocês tiverem interesse. E temos essa das expiações terrestres, né? Que é a história de um industrial, então, que residia em Paris, e que ele morre, gente, ele morre queimado. E ele, então, ele consegue fugir do local da onde ocorre o incêndio, que era a empresa lá dele, e ele vai, que essa empresa tinha 300 metros aproximadamente da casa, mas ele vai queimando mesmo, pedir socorro, 300 metros, tá? Ele vai correndo aí, pedindo socorro até a casa dele. E ele chega lá em chamas. Imagine o desespero ali da esposa, não é? Da família ao ver aquele homem. E ele conta aqui pra gente que ele sobreviveu 12 horas até ele desencarnar. E ele ficou lúcido durante todo esse momento. Ele fala aqui quando ele se manifesta, não é? E ele acaba, mas ele fala assim, que todo esse período de 12 horas ele conseguiu se manter firme em oração. Então, ele vai ser evocado no dia 29 de abril, né, de 1864, e ele fala assim, que ele foi muito bem atendido, que ele fala que o anjo guardião dele, né, depois ele ter sido socorrido, as dores já terem passado, porque imagine o desespero, né, a agonia desse homem. Ele vai ser levado até o lar dele e ele fala que ele viu quantos familiares ainda estavam tristes, e isso entristecia por demais ele. Então, ele pede para retornar, né? Ele fala que ele não queria permanecer ali no lar. E depois, passado um tempo, ele pede para o anjo dele também, para o mentor espiritual, explicar para ele, né, por que ele morreu dessa maneira. Por isso que é intitulado aí como essa expiação terrestre. Ele era uma expiação mesmo que ele tinha passado, porque ele tinha queimado, olha que coisa triste, uma moça há 2 séculos antes dessa encarnação dele, olha só. E porque ele acusou, e essa moça, na verdade uma menina, ela tinha entre 12 a 14 anos, e ela foi acusada, né, de ser cúmplice em uma conspiração contra a política clerical, né, contra o clero, né, e eu, então, era italiano nessa encarnação, ele fala, né, e eu era inquisitor,
E como os algozes ali, eles se negaram, né, a queimar o corpo da menina, porque essa foi a sentença dessa pobre criança, eu mesmo fui o juiz e o carrasco, misericórdia, né? E então ele queima. Então, portanto, ele tinha que expiar isso. Mas ele falou que Deus foi tão bom para ele, porque aí ele sabe que ele vai ter que expiar, então ele vai reencarnar para expiar isso, mas ele sempre pediu muita força, ele sempre orou e pediu a Deus para que ele cumprisse aí essa expiação. Então ele agradecia, porque ele havia conseguido dar cumprimento aí a essa expiação. Então, essa obra então relata mais de 60 aí comunicações, e que vão dar então para a gente, né, o testemunho da imortalidade da alma, vão trazer para a gente aí também o conhecimento das leis de Deus, servindo como referência aí para o nosso conhecimento da vida espiritual e um alerta para a nossa vida presente, para a nossa vida aqui como encarnados. E então, a gente vê em todos os casos que eu contei, em todos que eu li aqui, todos falam da questão da oração, o quanto é importante mesmo a oração, porque por meio da prece sincera, que é uma forma de magnetização espiritual, isso também está no céu e inferno, Kardec coloca isso, provoca-se aí uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Por uma evocação dirigida com conhecimento e prudência, através de palavras de benevolência, de encorajamento, tira-se o espírito, então, desse entorpecimento em que ele se encontra e consegue-se, então, ajudá-lo a compreender mais rapidamente o que está se passando. Se for um espírito sofredor, ele fala, provoca-se, vai ajudar aí no seu arrependimento, que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos, né? Então a gente deixa aqui a nossa gratidão, tanto a Kardec, o nosso codificador, por tudo que ele nos trouxe de instrução, de orientação, e também o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que tanto nos ajuda, né? E por isso, e agora, como que eu saio aqui? Stop. Você estava compartilhando, é descompartilhar. Ai, pronto. Isso, aí, muito bom. Então, né, só para que oração, eu já estou em cima da hora. Por isso, né, Janeiro, assim, a importância mesmo da oração, até quando a gente vem no velório, me veio isso, porque hoje a gente não está indo em velório, mas às vezes as pessoas vão para os velórios e fica com aquele tititi, aquelas conversas paralelas que não tem nada a ver, isso é extremamente prejudicial, a gente sabe disso, né? Abre muita brecha, a gente tem que se manter em silêncio, em oração, para aquela criatura que está indo para a pátria espiritual, né? Porque a gente não sabe a situação daquele desencarnado, né? É por isso que a oração é sempre bem-vinda, né? Isso que eu acho que a conclusão maior que a gente tira aí, o ensinamento maior dessa obra é isso, o quanto que ele fala, o codificador, da importância, né, também da oração, né? Então, eu agradeço a vocês, viu, meus queridos, que eu sei que foi rápido, mas que eu tenha passado aí. É o estímulo para nós todos lermos e estudarmos, não é? É verdade. Mas deu para entender, né? Eu falei bastante rápido. Deu, né? Sim, deu. Ficou muito claro. A aula foi ótima, Rosana. É que é bastante coisa, né? É muito conteúdo, né? Mas deu para entender, sim. Então, tá bom. Então, nós vamos agradecendo a Rosana por toda essa boa vontade de ela estudar e compartilhar conosco os seus estudos, seu empenho, né, no entendimento dessas obras grandiosas. São dois ícones enormes, né? Dr. Bezerra de Menezes, que é grandioso, o Kardec, esse trabalhador de Jesus, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, que trouxe para nós tantas informações. Nós agradecemos a sua boa vontade, Rosana. E nós vamos envolvendo a Silvia em muito amor e carinho, para que ela faça para nós o encerramento do nosso encontro de hoje, sendo que a Iris vai fazer as vibrações para o nós, né? E a Sara está designada também para fazer a prece final. Olha só que honra, Sara. Hoje você vai ser o nosso direcionamento na prece. Então, deixa eu ver se eu estou ligada, né? O microfone. Então, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por todos esses ensinamentos vindos de Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes,
que onde eles estiverem, eles possam receber todo nosso amor, toda a nossa gratidão. Só Deus pode realmente olhar por eles, para que eles tenham cada vez mais luz e que nós possamos sempre aprender com todos os seus ensinamentos e seus livros. Então, nesse momento de muita luz, de muito amor, vamos envolver a Iris, que fará a vibração por nós, e a prece final, que a Sara terminará com a nossa aula de hoje. Então, mais uma vez, ainda absorvendo, né, todos esses ensinamentos, nessa sintonia maravilhosa que a gente se encontra, amparada por todos os nossos amigos, e que dessa lição que tivemos essa noite, mais uma vez fica, né, o que de todas as coisas, o amor, né, incondicional, aprendendo a olhar para o outro como para si mesmo, como foi o exemplo, né, de Bezerra de Menezes, principalmente, né, que olhava para todos com o mesmo coração de flor. Então, aproveitando essa metáfora aí que a professora nos deu, vamos imaginar que nós vamos hoje nos conectar com os nossos corações, né? Que do nosso cardíaco sai essa luz rosa e que nós vamos nos unir, primeiramente nós, alunos, professores, mentores, e nós vamos formando um grande círculo de luz, nos unindo ao cardíaco, ao coração de todos os seres do nosso planeta, indistintamente, em todas as frequências, das mais sutis, levando e fortalecendo aqueles que oram como eles, que têm trabalhos tão lindos, que abdicam muitas vezes, né, das suas próprias vidas, dos seus familiares, em prol de algo maior, acreditando e nos mostrando, né, na prática, que Deus está acima de tudo e que nós não devemos esmorecer em momento algum. Sabemos muitas vezes das nossas fraquezas e dificuldades, mas que unidos por essa força, por esse amor, nós vamos vencer. Então, nós vamos, neste momento, vibrando por todo mundo, formando essa luz, por aqueles que se encontram ainda, né, em dimensões mais difíceis, com dificuldades de entender, enfim, de consciências mais densas, mas que precisam, acima de tudo, do amor, né? Como foi dito aí na lição, um simples abraço, um simples sorriso. Então, na noite de hoje, abracemos a nossa terra querida, onde ela nos abriga, para que possamos evoluir. Então, mais uma vez, vibremos por todos indistintamente, por todas as formas de vida que compõem este planeta, porque sem elas nós também não estaríamos aqui. A nossa própria Mãe Terra, que se não desse este solo maravilhoso, nós não poderíamos estar aqui. Então, na noite de hoje, vibremos por todos indistintamente, para que juntos nós possamos formar essa fé inabalável e a coragem de transformarmos esse mundo através dos exemplos que temos recebido e das nossas ações. E para terminar, vamos colocar no centro dessa luz rosa nossa irmãzinha Roberta, que não pôde estar conosco, que ela receba toda essa vibração, que ela receba dos nossos corações essas flores, essas pétalas de luz, para que ela se renove em todos os níveis, físico, mental e espiritual. E assim nós encerramos, agradecendo mais uma vez a todas as bênçãos recebidas aos nossos mentores, professores e os dirigentes dessa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Que assim seja. E agora vamos encerrando com o Pai Nosso.
Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor, para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Que assim seja. Que lindo. Lindo esse Pai Nosso. É lindo, né? Lindo mesmo. Muito lindo, nossa, maravilhoso. Obrigada, gente, que nós possamos estar juntos na palestra